Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Hoje nós estamos com o nosso irmão Marcelo Furtado, do Grupo Espírita Casa de Tiago, lá de Petrópolis, né? E nós vamos ter agora a nossa irmã Teresa fazendo a leitura do preparo e em seguida Ana Maria fará a prece inicial. Vou pedir que aqueles que não estiverem envolvidos nesse primeiro momento mantém os microfones, né, desligados. Tereza, por favor. De Lorival Lopes, Sementes de Felicidade, 215, página 227. A paz esteja consigo. A paz eterna, verdadeira, cósmica, divina. Uma paz maior e mais profunda que abarque o seu coração e o seu entendimento e faça você vibrar firmemente, elevar-se e amar intensamente. Na busca dessa sua paz, todo esforço será pouco. Precisará vencer imperfeições e corrigir erros, mas toda força para isso já está colocada dentro de você. Confie. Só é verdadeira a paz nascida do amor que verte de Deus. Muita paz a todos. Deus, nosso Pai misericordioso, Jesus Cristo amigo, mestre, espíritos de luz, de bondade, que se encontram junto a todos nós, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos, para aprendermos um pouco mais do que Jesus nos trouxe, nos ensinou, que possamos, através do estudo do nosso irmão, aprender e levar para a nossa vida, para a nossa caminhada, o que foi nos dito, o que foi nos ensinado. Que os amigos espirituais, o mentor do nosso irmão, o acompanhe, o ajude nesse momento do estudo que ele fez e que ele tanto se empenhou para nos passar, e que possamos estar atentos, com nossos corações abertos, a nossa mente, para aprendermos. E que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós temos aqui então nosso irmão e amigo Marcelo Furtado, que é do Grupo Espírita Casa de Tiago, lá em Petrópolis, que vai fazer o estudo conosco hoje, né, que é o capítulo 31 desse livro, que é intitulado Nova Luta. Marcelo, seja bem-vindo. Muito Com você. obrigado. Primeira vez que estamos juntos aqui, ainda que virtualmente. Eu já deixo aí o meu grande abraço a todos. É um prazer estar com vocês hoje aqui, deixando também o abraço da Casa de Tiago. E eu vejo que o próprio título, né, desse capítulo 31 é uma grande inspiração para que a gente possa ter reflexões maiores acerca, sobretudo, da reencarnação, que é um dos tópicos do capítulo, né? A reencarnação é algo assim fascinante para mim, né? Foi um dos pontos mais difíceis para eu aceitar, porque eu vim de uma tradição ateia, materialista, né? E fui ser espírita depois, seguir as obras de Kardec, estudar, enfim, estamos aí já há 32 anos estudando Espiritismo e cada vez mais maravilhado, como se fosse um eterno aprendiz, como se fosse, não, né? Como sendo um eterno aprendiz, né? Como diz lá o Gonzaguinha na música dele. Então, é um prazer muito grande, porque esse assunto, ele nos inspira
o título ele nos inspira a que cada momento ele é uma nova luta realmente, né? É um momento de ressignificação, é um momento no qual a gente deve refletir acerca daquilo que a gente possui, dos desafios que virão com certeza nesse mundo de provas e expiações, mas sobretudo da alegria de estar aqui, né? Nesse mundo material, tendo a oportunidade de nos educarmos perante a lei divina, porque Deus é infinitamente justo e bom, como está lá no Livro dos Espíritos, né, na primeira parte. E antes da gente começar, eu queria deixar vocês bem à vontade para qualquer dúvida. Inclusive, podem me interromper. Eu adoro ser interrompido, na verdade. É até bom porque a gente vê como professores, né, que o assunto está surtindo efeito. Então, antes da gente começar no capítulo 31, eu queria, assim, fazer... Eu sei que o estudo é sequencial, né? Nós estamos estudando por capítulos, mas eu queria voltar um pouquinho lá no comecinho do livro, no prefácio do Espírito Emmanuel, que ele fala uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, Entre a Terra e o Céu. Ele diz lá no prefácio que esse é um livro que não é composto nem por heróis, nem por vilões, mas por espíritos, né? Como nós, né? Espíritos um pouco mais adiantados em termos intelectuais e morais, espíritos ainda um pouco confusos perante a lei divina, mas todos no mesmo caminho, todos no mesmo barco, né? E eu acho que o Emmanuel não poderia ter começado esse livro de uma forma mais apropriada, né? E eu acho que o capítulo 31, ele mostra muito esse jogo, né, de luz e sombra que tem dentro de cada um de nós, né? O capítulo já começa e vai ser o primeiro momento dessa nossa reflexão de hoje. O capítulo começa das dificuldades do Júlio, que era no livro, né, na história, ele é filho do Amaro, com Odila, que foi a primeira esposa do Amaro, né? E era uma criança que tinha muitos problemas. Ele estava enfrentando problemas seríssimos de uma doença na garganta, uma amidalite, né? Porque justamente ele estava sofrendo os rigores da lei de causa e efeito por ter se suicidado em vida anterior com uma espécie de corrosivo, né? Aí a primeira reflexão da noite. Uma criança, né? Nós olhamos assim, o Júlio, uma criança em tenra idade ainda, apenas começando uma encarnação e já com tanto comprometimento, né? Para nós espíritas, é elementar esse assunto e não precisaríamos nem nos aprofundarmos, que não é uma punição divina esse rigor da lei de causa e efeito com uma criança, porque aos olhos de nós encarnados, Júlio era apenas uma criança, mas aos olhos da imortalidade da alma, desse vário prosseguimento de várias encarnações que o Júlio e todos nós temos, ele é um espírito lutando contra as próprias dificuldades e lutando para se reerguer dos seus próprios equívocos, né? Eu prefiro usar a palavra equívoco, porque erro dá uma noção assim de pecado, uma coisa um tanto quanto pesada, né? O equívoco ele é natural em toda a nossa vida e a gente está aqui para aprender mesmo, né? Na mente de todos nós, eu costumo falar nas minhas exposições, se nós pudéssemos, eu estou falando nessa encarnação, se nós pudéssemos voltar atrás durante 30 anos, o que nós faríamos de diferente, né? Vocês fariam alguma coisa de diferente? Eu faria algumas coisas de diferente. Todavia, a reencarnação é esse bálsamo de esperança, de paz, de fé e, sobretudo, de renovação. Isso é o que dá o nome ao título, né, do capítulo 31, Nova Luta. Porque o Júlio, ele é de todos nós. Às vezes eu vou usar alguns
técnicos, mas eu explico, né? Porque eu atuo como terapeuta atualmente e às vezes eu extrapolo um pouquinho para termos terapêuticos, mas eu explico. Então, o Júlio, ele representa, na verdade, a sombra de todos nós, né? De todos os equívocos que nós já cometemos, mas ele mostra também a paixão para que a gente possa se reerguer. Marcelo, seu microfone está cortando. Ah, é? Vê se melhora agora. Melhorou? Melhorou. Ah, que bom. Mas deu para acompanhar o raciocínio, né? Deu. Só foram Ah, alguns ótimo. cortezinhos. Ótimo. Mas agora está tudo ok. Tá legal. O microfone está obsediado, é igual o usuário dele. Gente, acostumem-se, porque eu adoro brincadeira. Eu acho que espiritismo para mim é uma alegria muito grande, né? Eu acho que a alegria de ser espírita para mim é uma coisa que eu não tenho como narrar para vocês, né? É muito, muito legal ser espírita. Eu amo ser espírita, na verdade. Mas o fato é que o Júlio, ele é uma espécie de projeção de todos nós, né? A gente se reflete no Júlio, porque eu tenho muito apreço pelo estudo a respeito do suicídio. Eu me especializei nessa questão desse estudo sobre o suicídio, sobre depressão, as formas de depressão e etc. Até porque eu sofri isso na própria carne durante muitos anos. Então a gente vai aprendendo com o Espiritismo que essa oportunidade de reencarnação, ainda que nós estejamos numa posição social que achamos extremamente desfavorável, ainda que os relacionamentos não vão como a gente gostaria que fosse, muitas vezes nós criamos relacionamentos perfeitos que só existem na nossa cabeça, né? Isso tudo eu estou falando porque está no enredo do capítulo 31, né? Quando a gente for falar do culto do Evangelho no lar, a gente vai aproveitar essas ideias, né? Então, o que acontece diante disso tudo? Nós temos aí um enredo do livro, para que a gente possa entender a motivação do capítulo 31, de reencontro, né? Como estamos falando de reencarnação, o Mário, que era o atual esposo da Antonina, o Mário, na verdade, ele se atracou, né, de uma forma muito, muito ferrenha com Amaro, que na época se chamava Armando, né? Me parece que o Amaro, foi o que eu compreendi do livro, o Amaro ele já tinha se libertado daquele ressentimento mais profundo, né? Uma das coisas mais difíceis para nós que trabalhamos na reunião mediúnica é muitas vezes entender e refletir a respeito de quanto tempo pode durar o ódio na nossa mente. Esse é um dos temas centrais do capítulo 31, no Entre a Terra e o Céu. Desculpem, gente, o telefone está obsediado porque eu esqueci de botar ele no vibracal, mas agora ele vai deixar a gente quieto. Mas então eles refletem nós, né? Porque o que acontece? O enredo ele mostra o entrelaçamento de espíritos que precisavam estar juntos, né? Porque a Antonina, na verdade, ela foi Lola. E não por causa dela, mas o atual avô da Antonina, ele era apaixonado de morte. Quando eu falo de morte, eu estou falando de forma literal, pela Antonina, que em vida passada se chamava Lola. E ele matou José Esteves por causa disso, né? Que hoje é o marido da Lola. Então, olha só que coisa legal, né? Ele tentou impedir o José Esteves de ficar com a Lola em vida passada e acabou a lei de causa e efeito unindo todos eles de novo. Ele, o Leonardo Pires, né, que era o atual avô da Antonina, que foi a Lola na vida passada, o Leonardo, ele tinha que curar aquele amor possessivo pela Lola, né? Ele tinha que dar cabo àquela possessividade, aquele apego
Tanto que ele estava desencarnado, mas não aceitava. O André Luiz é muito claro, né? O Leonardo ele já estava desencarnado e ainda não aceitava determinadas questões, lidando com muita culpa e etc. Né? Mas isso faz parte da nossa trajetória espiritual. Então, o que eu queria mostrar é que, através da reencarnação, nada, absolutamente nada fica perdido. Tudo aquilo que nós adquirimos de bom, todas as virtudes que nós desenvolvemos, todo o conhecimento que nós desenvolvemos pelo nosso próprio esforço, tanto o conhecimento técnico quanto o conhecimento chamado autoconhecimento por si, nada disso está perdido. Né? Uma das dúvidas para quem começa é que as pessoas me perguntam mais, mas poxa, eu vou me lembrar de quem eu fui em vida passada? Eu falei, graças a Deus, não. Mas como é que eu vou evoluir se eu não vou lembrar daquilo que eu fiz de ruim ou de bom? Né? Aí vem o bom senso da obra de Allan Kardec e nos remete a essa questão da certeza de que tudo que nós fizemos de bom ou ruim está dentro de nós. Não está escrito em livros, né? No mundo espiritual, em qualquer outro lugar. Isso está dentro da nossa consciência. Allan Kardec faz uma pergunta magistral aos espíritos amigos que compuseram a doutrina espírita pelo mundo espiritual. Ele faz o seguinte: onde estão escritas as leis de Deus? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: na vossa consciência. E consciência aqui é sinônimo de próprio espírito, não é uma parte da psique ou do aparelho psíquico, né? Como dizia Freud, Jung e tantos outros colegas da psicologia, mas é o próprio espírito, ou seja, nós somos herdeiros daquilo que nós fizemos de bom ou de ruim. E é normal, diante da lei de causa e efeito, que nós nos responsabilizemos pelos nossos exageros, pela nossa forma apegada de lidar com os relacionamentos, pela nossa forma irresponsável de tratar o nosso próprio corpo físico, né? Disse um dos maiores, ou talvez o maior exemplo de perfeição nesse planeta chamado Jesus, o Nazareno, né? Ele nos sugeria que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, o amor que eu tenho é o amor que eu dou. O amor que eu tenho por mim mesmo é o amor que eu dou por mim, o amor que eu dou para os outros, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? É um princípio até da física, né? Então, o que acontece nisso tudo? A gente vê mentes extremamente enfermas. Por quais motivos? Dentro desse capítulo 31, nós temos, primeiro, culpa. Júlio, né, que era uma criança na atual vida, sofria lá os problemas, os rigores do suicídio em vidas passadas, mas nós temos também o problema da raiva, do ódio, né? Porque eu costumo brincar com as pessoas, e isso, para daqui a pouco a gente chegar no segundo momento, que foi o estudo do Evangelho feito por Antonina e família, incluindo Mário, a importância que tem da gente discernir, da gente compreender aquilo que a gente está sentindo. Porque muitas vezes nós negamos os nossos sentimentos de uma forma veemente. A gente finge que eles não estão acontecendo. Sabe aquele porão? Eu não sei se aí em Nova Friburgo vocês têm também o hábito de jogar tudo para o porão, tudo que não presta, tudo que está velho, é cadeira velha, né? Joga tudo para o porão. Só que o porão ele vai enchendo e tem que fazer uma faxina, né? Vai chegar o momento que vai ter que fazer a faxina no porão. E aí a gente se vê, num determinado momento de cansaço existencial, graças a Deus, e iluminados pela nova chance na reencarnação, que a gente se vê na obrigação de começar a dar mais importância a esse processo tão falado por Kardec e pelas obras mediúnicas sérias que o sucederam, que se chama transformação moral.
Mas a transformação moral, ela se dá, ela é um processo lento e gradativo, concorda? Mas antes de você começar a mudar atitudes na tua vida, atitudes no relacionamento, atitudes para com você mesmo, você precisa mudar conceitos. Não se muda atitudes sem mudar conceitos. E é isso que o Clarencio ele vai mostrar no estudo do Evangelho no Lar, no capítulo 31. A gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria insistir um pouquinho nessa questão dos sentimentos, porque isso é a base de todo o livro, né? E de toda a proposta da obra mediúnica de Chico Xavier e principalmente da obra de Allan Kardec, que é o esforço que nós espíritas, ou não espíritas, o esforço que o ser humano tem em domar as suas más tendências e inclinações. Né? É a tentativa, né? Allan Kardec ele usa uma palavra que eu sou fãzaço de Allan Kardec, né? Não é idolatria, não. Mas ele é uma pessoa que, além de uma inteligência, uma percepção, professor também, né? Não só podia ser. Dessa percepção intelectual, dessa mente brilhante que ele tinha em termos de conhecimento na época em que ele viveu, ele tinha uma percepção também, uma sensibilidade para expor os próprios sentimentos, para expor as dificuldades do ser humano, que era uma coisa sem igual. Kardec era uma pessoa muito sensível, né? A gente vê aqueles bustos de Kardec, aquelas fotos de Kardec, aquela coisa carrancuda, né? Parece uma pessoa mal-humorada, mas Kardec, em suas biografias, ele mostra até que tinha momentos de bastante descontração. Com a Amélie Boudet, por exemplo, que era sua esposa, né? Momentos assim extremamente descontraídos. O Kardec era uma pessoa muito bem-humorada, como mostram as atuais biografias dele e biografias antigas também, que falam en passant. E a gente precisa desmistificar essa ideia de que, para que a gente seja sério, a gente tem que levar a coisa de forma a ferro e fogo, né? A gente precisa levar a coisa de uma forma muito austera. Porque uma das características dos espíritos superiores, como está lá na escala espírita de Allan Kardec, é justamente essa capacidade de levar a esperança, de levar a fé, de levar o amor, a caridade, a fraternidade. E para isso tudo nós precisamos ser leves. Percebem a questão da leveza? Leveza essa que, por exemplo, o Júlio não tinha, porque estava extremamente comprometido com aquele erro de ter dado cabo da própria vida numa encarnação passada. Leveza, por exemplo, que não tinha o Leonardo, o avô da Antonina, por causa de todo o complexo de culpa que ele criou pelo egoísmo que ele veio, né, cultivando de uma forma bastante endurecida. Então, acho que uma das palavras-chave na noite de hoje se chama leveza. Leveza. Eu acho que essa é uma palavra que eu gosto muito. Levar a vida de forma leve, de forma serena. Jesus dizia isso, né, há 2000 anos. A cada dia basta o seu mal, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus próprios mortos, dizia o mestre. É justamente essa leveza que a gente tem que aprender com a obra de Kardec, com essa proposta espírita de transformação moral. É tentativa, veja bem, é a tentativa. Muitas vezes eu não vou conseguir do jeito satisfatório, do jeito que eu queria, né? Porque a gente cria ideais de perfeição. E quando eu entrei, é sério, gente, eu não sei vocês, mas quando eu entrei para o Espiritismo, eu tinha a convicção que ia mudar o mundo. Lê do engano, eu tinha só 16 anos quando eu entrei para a doutrina espírita. Eu comecei com palestra aos 17 anos de idade. Então eu tinha assim a pretensa intuição que ia mudar o mundo.
Aí, com o passar do tempo, eu falei, não, eu não vou conseguir mudar ninguém a não ser a mim mesmo, né? Então, acho que essa é uma grande lição da obra, Entre a Terra e o Céu. É mostrar ali as dificuldades do ser humano, mas a capacidade que todos nós temos de transcender a essa nossa capacidade terra a terra, a esses sentimentos que nos prendem presos aqui, prendem a nossa mente, porque na verdade a única prisão que existe a nível espiritual é a nossa própria mente, né? As nossas crenças reducionistas, a crença de que nós não somos merecedores da felicidade, tem muito, gente. Eu não sei na terra de vocês aí, mas na minha terra tem muita gente que acredita que não merece ser feliz. E o simples fato de acreditar que não merece ser feliz, isso já é a infelicidade. O simples fato de nós acreditarmos que nós não somos capazes de realizar algo de melhor para a nossa vida, isso já é o fracasso por si. Fracassado não é aquele que tenta e não consegue, fracassado é aquele que deixa de tentar por achar que não é capaz. Percebem aí a sutileza da coisa que André Luiz vai nos mostrando também? Então ele mostra assim que há assim o rigor da lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz de alguma forma volta para a gente, mas Deus é tão bom que permite que as coisas voltem de forma leve. Muitas vezes as expiações elas são mais pesadas, porque pelo histórico do espírito, como Júlio, por exemplo, né? O espírito que tem ideação suicida, gente, uma mente com ideação suicida, à luz do conhecimento espírita, é uma mente que já vem reincidindo nessa questão, retroalimentando essa coisa de forma mental, essa ideação suicida, há muitas vidas. Vide a Ivone do Amaral Pereira, né, que nos escreveu aqueles romances belíssimos. Ela mesmo confessa que em pelo menos 2 encarnações ela foi suicida, né? Portanto, o suicídio é uma carta que a gente escreve para nós mesmos dizendo: eu sou um fracassado. Mas assim, o belíssimo nisso tudo é nas reuniões mediúnicas, por exemplo, e nós temos, graças a Deus, recebido espíritos com esse tipo de problema em nossa reunião mediúnica, que nos deixam a mensagem de esperança. Eu errei sim, eles nos dizem, mas eu quero muito acertar. Eu pago o preço de ter que reencarnar muitas vezes numa situação difícil, isso eles falando para a gente, mas eu poder realinhar a minha mente, eu poder acreditar em mim mesmo novamente, eu poder fazer brilhar a minha luz como o próprio Jesus nos mostrava há 2000 anos. Então, a porta da esperança, ela está sempre aberta. Agora, ela só tem maçaneta por dentro. Não espere que Jesus vai abrir a porta e falar: vem, meu filho. Ele já abriu, né? Só que a porta individual é individual, né? Ele mesmo disse há 2000 anos: a cada um será dado segundo as suas obras. E qual foi a obra do Júlio? No capítulo 31, está lá muito bem marcado no início. O não acreditar em si mesmo. Falta de auto-amor. Porque a gente fala muito em caridade no centro espírita, a gente fala muito, fora da caridade não há salvação, mas a gente esquece que caridade ela começa de mim para comigo mesmo. Isso é Jesus que disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor que eu tenho é o amor que eu vou doar, né? Então, é uma coisa muito interessante, e eu gosto muito desse trecho de um dos livros do Espírito Hamed, chamado Prazeres da Alma. Eu acho que a obra dele instrui muita gente em termos de sentimento. Ele diz o seguinte: nós não somos aquilo que os outros pensam que nós somos, porque as pessoas não nos conhecem integralmente. Nós não somos aquilo que nós pensamos que nós somos, porque nós também não nos conhecemos integralmente, mas nós somos aquilo que nós sentimos. E aí, voltando àquela questão
de que nós só mudamos atitudes se mudarmos conceitos, a gente precisa entender o que a gente está sentindo e admitir que nós somos seres humanos. Por exemplo, na terra de vocês aí, vocês sentem muita raiva? Na minha terra a gente sente raiva de vez em quando, né, gente? De vez em quando a gente sente raiva e tal. Mas raiva, eu vou falar uma coisa para vocês, experiência tanto teórica quanto prática. A raiva tem que sentir. Eu costumo falar, gente, se você não sente raiva, olha só que heresia que eu vou falar agora, ó, coisa de descendente de mineiro, né? Se você não sentir raiva, você está doente mental. Você tem que procurar um psiquiatra, pedir um remedinho para ele para sentir raiva. Mas eu explico, gente, não fiquem assustados. O Marcelo não enlouqueceu ainda. A raiva é normal porque a raiva ela é um mecanismo de defesa que nos ajudou a atravessar todo um período no reino animal. Vocês podem imaginar o que era quando éramos apenas princípios inteligentes? Olhem o que é uma selva amazônica numa cadeia alimentar. É um dilacerando o outro para se alimentar. Olha qual o princípio evolutivo do homem de Neandertal, por exemplo, né? Até que se chegasse a uma versão mais aproximada de nós seres humanos, o Homo sapiens, né? Olha quanto a gente teve que vencer o medo e a raiva, né? Olha o quanto a gente tinha que ser agressivo para continuar vivo num ambiente daquele. Isso eu estou falando há 300 mil, 400 mil anos, mais ou menos, né? Então isso tudo está dentro de nós ainda, porque isso tudo está lá nas profundezas da alma, da mente. E não é destrutível. Isso é muito legal, né? O espírito, ele nunca vai ser destruído, ele é imortal, ele é indestrutível. Mas os nossos sentimentos também, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a partir do momento que eu me dou a oportunidade de sentir raiva, mas aprender com a minha raiva, aí é a grande sacada do negócio. E foi isso que o Clarencio queria que o Mário aprendesse através da Antonina, naquele estudo do Evangelho no Lar, né? Vocês veem lá todo o carinho, né, que os bons espíritos têm na hora de um estudo do Evangelho no Lar, ou culto do Evangelho no Lar, ou simplesmente estudo do Evangelho, como queiram chamar, porque cada um chama de um jeito, né? Na minha terra, por exemplo, é estudo do Evangelho. A gente se reunir, ainda que seja sozinho na nossa casa, porque o que faz o ser humano não é o ambiente, é a mente dele. Mas quando a nossa mente está arejada, e principalmente quando ela trabalha numa coletividade ali, arejada também, a gente consegue proezas, né? É a semente de mostarda a qual Jesus disse, né? É aquele grãozinho minúsculo, que parece que é nada, mas se transforma assim em algo grandioso. É uma metáfora muito feliz que Jesus usou para exprimir isso. Então você vê lá o Clarencio, ele magnetizando aquela água, né, para que eles pudessem sorver o melhor daqueles fluidos ali na noite, para que eles pudessem se revigorar. A Antonina, que tanto já tinha sofrido com relacionamento na atual vida, né, e na vida passada também, como Lola e Bahuri, né, ela teve uma vida muito difícil. Você vê, por exemplo, o Mário, que tinha sido assassinado pelo Amaro, que era o Armando na outra vida, ele guardava aquela raiva que durava mais de uma vida. Então, o Clarencio, ele estava preparando ali o terreno, e eu não vou estragar, não vou dar, eu não vou dar exatamente, né? Porque isso vem depois, em outros capítulos, mas olha só, gente, o quanta cristalização que nós temos quando transformamos a nossa raiva, que é um fenômeno normal,
Por exemplo, quando a gente vê um cachorro, ainda que seja um ser humano, um cachorro, um animalzinho, passando fome, porque são todos criaturas divinas, não te dá uma indignação aquilo? Uma injustiça, por exemplo, né? Quando alguém é injustiçado, eu falo injustiçado na atual vida, né? Ainda que tenha cometido erros em outras vidas e tal, não importa. Jesus disse, o escândalo há de ser causado, mas ai daquele que causar o escândalo, né? Esse é o problema maior, o fulcro aí, o núcleo do conhecimento do capítulo 31, é quem causou o escândalo, quem causou o erro. No caso aí, o Júlio, tirando a própria vida, o Mário, que estava endurecido naquele ódio que sentia pelo Amaro, que remontava a outra vida, né? Então, o Clarencio, sabedor de toda a história espiritual deles, preparava aquela família através da água, né, fluidificada, que é apenas um paliativo. Mas olha como a coisa vai se sutilizando. Olha só como é a didática divina, né? Prestem bem atenção no que o Clarencio fez nesse estudo do Evangelho no Lar. Ele intuiu o próprio Mário, que era o portador desse ódio, para abrir o livro exatamente naquela parte que ele precisava receber. Prestem bem atenção nessa questão, porque ela é importantíssima. Então, não foi Antonina ensinando propriamente o Mário. O Clarencio também a intuiu para que ela fizesse isso. Mas o Clarencio tentou mostrar inconscientemente para o Mário, ainda que o Mário não fosse um médium vidente, estava sob a influência de Clarencio naquele momento, que abriu o livro, e ele abriu lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus dizia: reconcilie-te com teu adversário enquanto estás a caminho, porque senão ele te leva para o oficial de justiça, o oficial de justiça te encaminha ao juiz e o juiz te encarcera na prisão. Que prisão é essa a qual Jesus se referia, se não a prisão da própria mente? A prisão que o Júlio vivia, apesar de ser uma criança em tenra idade. A prisão que o próprio Amaro vivia, apesar de já ter reencarnado naquela personalidade de José Esteves quando foi assassinado pelo Armando, que é o Amaro atualmente, e que era do círculo ali de convivência dele na atual encarnação. Então, olha quanta coisa cristalizada que o Clarencio, com uma didática assim, de uma delicadeza, de uma fineza e de uma sutilidade, que elas merecem ser enfatizadas nesse contexto aí, né? É o Clarencio intuindo o próprio Mário a encontrar a própria chave para dominar aquele ódio que ele sentia pelo Amaro. Olha só que coisa maravilhosa a didática que os espíritos bons usam com a gente. Isso acontece com todos nós, não é só com Mário, não é só com Amaro, não é só com Antonina. Todos nós somos Amaros, somos Mários, somos Antoninas. Todos nós temos essa sombra ainda dentro de nós que precisa ser trabalhada. Então, acho que a mensagem ela é muito significativa quando ela dá a certeza da oportunidade de renovação, é uma certeza que o livro nos dá ao decorrer da história, mas ela também nos convida a avaliar que isso só vai acontecer pelo próprio esforço. Que não adianta a gente esperar por milagres que venham do externo. Esse é o diferencial da proposta espírita. Há, sim, a influência divina sobre nossas vidas, da lei divina que está dentro de nós. Mas não há privilégios na lei divina. Deus não gosta do Marcelo porque ele é flamenguista e gosta menos do fulano porque ele é vascaíno.
Deus não gosta mais do Marcelo porque ele é espírita e gosta menos dos evangélicos ou dos umbandistas ou de quem quer que seja, né? Até porque os espíritos, os amigos espirituais são muito claros que o que define a nossa melhor sorte quando voltarmos ao mundo espiritual em próximas vidas é o bem, não é a nossa crença. Ser espírita eu acho assim mó barato, gente. Eu amo, como eu já falei no início, eu amo ser espírita, amo. Mas assim, o fato de eu crer na reencarnação, de eu emprestar meu corpo para os espíritos se comunicarem através de mim, de eu crer que Deus existe, de eu crer que a vida em todos os planetas do universo pode ser vida material ou vida espiritual. O fato de eu ter essas crenças não vai me fornecer uma melhor condição mental no mundo espiritual quando eu desencarnar. Não vai. A gente não pode desenvolver essa ilusão. O que vai me fornecer isso é aprender a lidar com os meus sentimentos sombra e com os meus sentimentos luz. O que eu tenho feito com a minha raiva? Eu tenho negado, fingido que ela não existe, jogado para aquele porão lá que a gente está enchendo de tralha debaixo da nossa casa mental? É isso que eu tenho feito com a minha raiva? Ou eu tenho admitido, não, eu realmente sou ser humano, eu tenho o direito de ter raiva, mas eu não tenho o direito e não mereço guardar essa raiva dentro de mim e projetá-la em forma de vingança. Percebem a diferença? Né? Passarinho pode até pousar na tua cabeça, mas passarinho não deve fazer ninho na tua cabeça. Né? Já dizia o grande Lutero. Então a gente vê que não tem problema você ser limitado, você ser humano, você não ser um Deus de moral ou de conhecimento. Mas tem problema de você não querer investir em si mesmo. O melhor investimento que nós fazemos é investir em nós mesmos. E aí a gente vai admitir que nós temos medo, que nós temos o direito de sermos tristes em alguns momentos. Tristeza não é depressão. Depressão é um quadro de doença, é um quadro que precisa ser tratado com especialistas na área. Tristeza é apenas um fenômeno, uma emoção que é passageira. A depressão é uma tristeza cristalizada, assim como a mágoa. Já pensaram no que é a mágoa, por exemplo? Essa mágoa que o Mário estava sentindo, misturada com ressentimento, misturada com ódio pelo Amaro. Já pensaram no que é isso? E veja que eu estou focando o psicológico dos personagens do capítulo 31. Né? Já pensaram no que é essa mágoa? Já pensaram, por exemplo, que a mágoa pode ser uma raiva congelada? Eu vou explicar por quê. O que é uma raiva congelada? Imagine, você se desentendeu com uma pessoa há 30 anos atrás, hipoteticamente. 30 anos. Aí você passou 30 anos sem ver essa pessoa. Aí você encontra com essa pessoa de novo, aquilo volta dentro de você. Da mesma forma que 30 anos atrás. Na terra de vocês tem isso? Na minha terra tem. Na minha terra tem. Infelizmente ainda tem. Então isso estava congelado dentro de você. Estava paralisado, estava cristalizado dentro de você. É aquela a mágoa, na verdade, você não podendo, não tendo uma personalidade ofensiva para se vingar daquele que você acha que é o teu adversário, do teu inimigo, você se vinga contra si mesmo. Isso é uma reflexão muito profunda, né? Você se vinga contra si mesmo porque você não tem coragem de se vingar das outras pessoas. Então, olha só que coisa que o Clarencio mostra através daquela simples abertura de uma página de um livro, né, doutrinário. O Clarencio mostra para o Mário que é problema dele, que se ele conseguir é mérito dele, somos apenas facilitadores, que os nossos amigos espirituais, você pode chamar de mentor, pode chamar de anjo guardião, você pode chamar como você quiser, nas várias tradições religiosas, mas eles não fazem o serviço que está
afeito a nós fazermos. A responsabilidade é intransferível. Assim como ao longo do todo o livro, e também nesse capítulo 31, mostra o poder da prece, né? Aliás, o livro começa por uma prece que foi endereçada e foi para o plano mais alto, né? E quando, na verdade, a pessoa que orou, ela pensou que seria ajudada pela mãe desencarnada, mas, na verdade, quem estava sendo ajudada era a própria mãe. Estava sendo ajudada pela encarnada, pela filha dela. Olha só que coisa, né, maravilhosa essa questão da prece, né? Porque Kardec, na questão 659 do Livro dos Espíritos, ele nos mostra que a prece tem 3 finalidades básicas, né? Louvor, pedido e gratidão. O que significa louvar a Deus? Não é você mercadejar com Deus dizendo, Deus, você é maravilhoso, mas me dá um refresquinho aí na vida que eu estou cansado de sofrer. Deus não é um mercador, né, que vai trocar mercadorias conosco, né, não vai fazer barganha, mas ele quer a abertura mental. Então o louvor é essa abertura mental de você reconhecer que algo transcendente a você, algo muito maior, infinitamente maior do que você, que na verdade está dentro de você também, e externamente, como a doutrina espírita nos... Mas é simplesmente você reconhecer, vencer o próprio egoísmo e a própria vaidade, que é algo transcendente a você. Isso, a meu ver, é louvar a Deus. É entender a transcendência e a infinitude dos atributos dele, percebe? O pedir, cuidado com o que pede, porque Deus não vai nos dar aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa, né? Por exemplo, um exemplo bastante elementar, quimioterapia. Quem é que gosta de fazer quimioterapia? Ninguém, em sã consciência. Mas é necessário, porque ainda é um dos poucos recursos que pode salvar a vida de alguém que tem câncer. Mas é uma coisa bastante cansativa, uma coisa bastante invasiva, dolorosa, né, para aquele que o faz, mas muitas vezes é necessário. Assim é a expiação, né, durante uma reencarnação. E, às vezes, não é fazendo apologia ao sofrimento, porque uma coisa é sofrimento, outra coisa é dor. Sofrimento é a forma através da qual nós encaramos a dor moral. Existem pessoas que lidam muito bem com a solidão, outras não lidam, sofrem muito, outras lidam bem com a gratidão, outras com a ingratidão não suportam. Isso são formas de lidar com essas ocasiões, né? Isso é que vai definir o quanto nós sofremos ou não, porque a dor é inevitável. O simples fato de voltar ao corpo físico, reaprender a andar, reaprender a falar, você renasce, você é extremamente dependente de todo mundo, né? Então é um desafio para o espírito. Acreditem, e os espíritos confirmam isso para a gente em toda reunião. É mais fácil desencarnar do que encarnar. Então isso é bom porque a gente está na vantagem, que a gente vai desencarnar, graças a Deus. Não agora, né? Precisamos fazer determinadas coisas na atual encarnação. Mas o fato aqui é que o Clarence nos chama, mostrando a didática lá para o Mário, ao abrir, fazer com que ele abrisse aquele livro numa página de reconciliação, é que nós precisamos nos reconciliar o mais rápido com aquelas pessoas difíceis da nossa família. Agora, cuidado, porque às vezes você vai pedir o perdão e a pessoa não te perdoa. Não tem problema, ainda não está no momento dela. E às vezes também o que a gente fez foi muito errado, a pessoa ainda não está apta a conceder o perdão. Mas você fez a tua parte, não importa. Você quer melhorar. E você se propõe a reparar aquilo que você fez de equivocado durante a tua vida ou durante as encarnações passadas. E é para isso que serve esse mecanismo da reencarnação. Então, gente, esse era o recado. Alguém tem alguma dúvida?
Alguém quer Marcelo, eu não perguntar, fazer tenho alguma dúvida, colocação? não, Pode mas discordar. não, eu queria só complementar essa questão do Evangelho no Lar que você veio falando, que eu achei realmente assim a Sim, estratégia, né? E uma estratégia sutil também do Clarencio, da espiritualidade de uma maneira geral, que foi justamente isso, utilizar a criança para interpretar a passagem que foi lida, né? Vinde a mim perfeito. as criancinhas, né? Já dizia Jesus. Então, Isso, naquele exatamente. momento, o Dina estava retraída e ela pediu que os meninos Isso, usassem das próprias experiências para tocar, né, o Mário, nesse momento em que legal. ele participa desse processo do Evangelho no Lar. Eu achei isso também é, Perfeito. maravilhoso, né? Quer dizer, uma estratégia sutil de vamos devagar. Importantíssimo. Isso O aí. Francisco Muito Sena bom. quer falar alguma coisa. Fala, Pois Francisco. não. Então, Marcelo, antes de tudo, né, te agradecer, né, que foi fantástica a sua colocação, a sua exposição, o seu carisma, a sua simpatia, conforme você envolveu a todos nós. Mas quando Que você bom. falou que quando você entrou na doutrina espírita, ele achou que ia salvar o mundo, né, eu acho que isso é muito característica dos jovens, né? Sim, Porque na minha época de mocidade, quando chegava assim, aproximando o mês de novembro, né, que era comemorado o finados, essas coisas todas, e a gente tinha aquela preocupação, né, de alertar as pessoas, de não precisar ir no cemitério, colocar flores, acender velas, esse ritual todo, tal. Então a nossa mocidade se reuniu e começamos na época não tinha xerox, era mimeógrafo, né, fazer a reprodução daquela mensagem Eles Vivem, né? E a gente já tinha rodado bastante coisa, né? E o mentor espiritual da nossa casa, né? Ele tomou conhecimento disto, né? Sem que a gente falasse com ninguém e mandou chamar a mocidade lá. E a gente foi conversar com ele, falou assim: o que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão planejando? Aí a gente achou, né, que ia ganhar, né, o céu, né? Nós vamos fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou: jamais façam isso, respeitem as crenças dos outros. Conforme exato, vocês querem que respeite a sua, vocês vão pegar essa mensagem e distribuir no centro. Não é lá para exato, fora, na portão do cemitério, ficar distribuindo isso. perfeito. Temos que respeitar, né, as crenças dos nossos irmãos, né, como a gente quer que respeite a gente. Então, quando você falou isso, eu me lembrei desse episódio, né? É, que É uma legal. coisa que ninguém tinha falado com ninguém. Nós jovens ali fazendo isso, rodando, rodando, né? E a gente feliz, né? Que a gente ia para o cemitério distribuir mensagem. E o mentor espiritual veio, né, cortou rente. Mas É isso aí. verdade. Obrigado, meu irmão. Eu é que agradeço aí a oportunidade. Fernando, passo para você, viu, Fernando? Continuar, Jane. Pode continuar, termina aí a sala. É que Fernando é o nosso coordenador de seminário, viu, Marcelo? Ele estava na missão, agora ele Ah, que voltou. legal. Prazer, Fernando. Bom, o Chico já, né, Francisco já deu, já fez os agradecimentos, realmente foi muito bom, viu, ô Marcelo? Tudo que você trouxe para nós Que bom, podermos graças a Deus. avaliar e pensar e repensar, né, nessas nossas consciências, nos nossos vários níveis e buscando nessa doutrina que realmente vai nos esclarecendo e nos transformando, né? Vou passar para o Luiz Francisco, que ele Sim, está querendo também fazer alguma colocação. Sim. perfeito. Gratidão, Marcelo, muito obrigado. E eu queria, na verdade, resumir numa frase esse capítulo e resumir também tudo que você falou. É que a dor, ela educa, a espiritualidade ampara, mas é o perdão que verdadeiramente liberta a alma. Isso que a gente vê nesse capítulo. O Sim, irmão reencarnando, passando pela enfermidade, mas que não é castigo, é uma sim, necessidade. A
espiritualidade auxiliando, o evangelho facilita esse auxílio nessa questão, e o final sobre a importância da reconciliação do perdão. Muito obrigado a você, tá? E muito obrigado a todos. Obrigado, meu irmão. Obrigado. De Mais nada. alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não? Bom, que nós temos mais uma vez, né, Marcelo, agradecer a E você. Yara, falta Muito você. bom mesmo. Tem A Yara quer engraçado, ao falar? mesmo tempo que você falou, eu abri, mas eu queria só pedir para, além de agradecer, eu estava falando aqui que primeiro agradecer ao Marcelo pela excelente apresentação que ele fez. Eu queria pedir para o Francisco repetir, que eu comecei a anotar a frase aqui, eu já até Francisco. tinha ouvido falar, a dor educa, a Francisco, a dor Luiz educa, a Francisco. espiritualidade ampara. Mas é o perdão que verdadeiramente liberta a alma. Ah, o perdão E verdadeiramente liberta a alma. libertar. Isso aí. É, Outra coisa, falando sobre o texto, a gente vem a saber nesse capítulo que a Antonina, que tinha aquela luta grande com os filhos lá sozinha, então, que ela enviuvou, né? Ela está sozinha agora, né? Esse capítulo diz que o marido teve um acidente e, Isso. Por e ela imprudência. está agora, né, viúva. Aí vem coisa, né? Aguardem, né, O Mário Yara? Silva está muito empolgado. Tá bom, gente. Marcelo, muito obrigada e parabéns pela sua exposição, viu? Muito Obrigada, obrigado, Yara. Luiz Francisco. Bom, gente, muito prece, né? agradecido mesmo, viu, ô Marcelo, que você esteja, como o Chico falou, conosco em outros estudos, porque a obra continua, né? E nós vamos até o Assim final da seja. Eu obra. estou à disposição quando quiserem. Sim, com certeza utilizaremos essa sua disposição, pode contar com isso. Não é, Francisco? Ok. Bom, então Sou nós eu, a vamos prece? pedir ao nosso irmão Luiz Francisco para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom, estão me ouvindo bem? Sim, Então, elevemos o pensamento a Jesus, a Deus, a Jesus, nosso mestre amado. Jesus, mestre amado, irmão querido, neste momento elevamos o nosso pensamento a Ti em profunda gratidão. Agradecemos pela oportunidade de estudo, pela luz do conhecimento que nos foi concedida e pelas reflexões que, com certeza, tocaram nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que nos convidaram e vêm nos convidando no estudo, através do estudo desse livro, a transformação interior, mostrando-nos com amor e paciência os caminhos da renovação, da transformação, da elevação moral e espiritual. Ampara, mestre querido, cada irmão e irmã aqui presente, iluminando nossos corações e nos sustentando nessa fé diante das provas, dos desafios da vida. Que assim seja.